Tenta imaginar essa situação junto comigo. Você é mãe, você é pai e você está saindo de casa para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa, independente do que seja. E você deixa 3 ordens para o teu filho. Preciso que você lave os pratos, varra a casa e tire o lixo. E até aí tudo bem. Você deu 3 ordens, ele só tem essas 3 coisas para fazer, independente de ser filho ou filha. E ao voltar, você percebe que o seu filho lavou os pratos, varreu a casa, mas não jogou o lixo fora. Como é que você se sentiria nessa situação? Reflita, você ficaria feliz porque ele obedeceu 2 das 3 ordens que você deu, ou você ficaria triste porque ele não obedeceu às 3 ordens que você deu para que ele fizesse? É assim que acontece em nossas vidas. Muitas vezes Deus está nos dando ordens e a gente não está obedecendo essas ordens 100%. A gente tenta obedecer 99%, mas não está obedecendo totalmente. E a gente precisa entender o seguinte, que obedecer 99,9% é a mesma coisa que desobedecer. Então não adianta, a gente precisa começar a entender que, independente de sermos pais, de sermos filhos, a gente precisa ter a obediência total. E para que a gente possa refletir, eu trouxe aqui algumas passagens. Uma delas está lá em Gênesis 12 e está no verso 1 e no verso 2, e eu estou lendo aqui na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, que nos diz o seguinte, para que a gente possa começar a refletir. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Veja que, assim como você deu a ordem ao seu filho, Deus também está nos dando ordens o tempo todo. E nós não obedecemos essas ordens de forma total. Talvez sim e talvez não. É hora de começar a refletir. Assim como Abraão e assim como o seu filho pode ter acontecido, inclusive, Deus deu 3 ordens. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais, e vá para um local que eu lhe mostrarei. É obediência. Você não sabe o próximo passo, mas independente disso, Deus dá uma promessa para Abraão, se, logicamente, ele obedecer a tudo aquilo que ele havia ordenado. E, logicamente, tudo aquilo que Deus tem nos ordenado, existem promessas para a nossa obediência. E não obediência parcial, mas sim obediência total. Mas, no verso 4 e 5, a Bíblia nos diz o seguinte: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Veja que, quando Deus dá a ordem, ele manda sair da terra, da parentela e da casa dos seus pais. E Abraão obedeceu apenas 2 dessas ordens, mas levou consigo o seu sobrinho, que é um parente, e da mesma forma não obedeceu de forma total. E é assim que nós somos. Em muitos casos, Deus nos dá uma ordem, ou até mesmo a gente já sabe o que deve fazer, mas a gente sempre coloca uma condiçãozinha. A gente sempre quer fazer alguma coisa nesse meio termo aí, na obediência que a gente precisa ter de forma total. Então, assim como aconteceu com Abraão, que levou o seu sobrinho, que na realidade não era para ele levar. Inclusive, Deus passa um tempo sem falar com ele, justamente por conta dessa desobediência, vamos dizer assim, não que seja desobediência, mas ele colocou uma condição, ele levou uma pessoa que era parente, que não deveria levar, mas Deus sempre tem uma misericórdia, sempre nos ajuda no final de tudo, porque a sua graça, a sua bondade é infinita. E, de fato, ele não quebra as suas promessas. Tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Seja através de mim, seja através de você. E se você, de fato, não aprender, ou se eu não aprender, porque eu preciso aprender, no meio do caminho, ele vai levantar pessoas para cumprir a sua promessa. Se eu não obedecer a tudo aquilo que ele está me pedindo, se eu não aprender, de fato, no meio do caminho, tudo o que eu preciso, inclusive a obediência, ele vai levantar outras pessoas para cumprir a sua promessa. E eu vou falar a respeito disso também. Mas voltando ao ponto, é que Deus dá 3 ordens a Abraão.
e ele cumpre apenas 2 e leva o seu sobrinho. A mesma coisa somos nós. Em alguns momentos, Deus está nos dando ordens e a gente leva os lós das nossas vidas, independente do que seja, sejam pessoas, sejam objetos, atitudes que nós temos e comportamentos. Deus não vai conseguir cumprir as promessas que ele tem para as nossas vidas enquanto nós não nos separarmos de atitudes, de pessoas que, em alguns casos, inclusive, Deus já afastou, e aí você vai e traz para perto aquilo que Deus já havia tirado do teu caminho. E isso pode simplesmente estar atrasando as promessas de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então, se Deus afastou, procura saber o porquê. Porque, de fato, ele está ouvindo coisas que você não está ouvindo. Ele está vendo coisas que você não está vendo. Então, ele sabe que aquela pessoa não é mais para estar com você. Independente de ser amigo, de ser família, de ser pai e mãe, não interessa. Tanto é que a ordem dele foi: saia da terra, dos parentes e da casa dos seus pais. Não é que você vai deixar de honrar o seu pai e sua mãe, mas ele quer que você se afaste, porque você só vai conseguir obter a promessa depois que você sair de determinados ambientes que não são mais para você. E isso é independente. Pode ser amigos, pessoas que você acha que de fato são seus amigos, mas que por trás talvez estejam tendo atitudes que Deus está vendo, mas você não. E talvez você não gostaria de ver as atitudes que os amigos que você acha que são amigos estão tendo com relação a você. Objetos que você pode estar levando, que você não deveria estar mais apegado a isso. Isso eu falo com relação a qualquer coisa, certo? Objetos, às vezes você quer receber o novo de Deus, mas não larga aquilo que ainda está na sua mão. Eu falei, inclusive, se eu não me engano, no domingo passado. Se você não assistiu, eu aconselho que assista, certo? Foi domingo passado, foi domingo retrasado. Eu falei, inclusive, sobre isso. Você não vai conseguir obter as bênçãos e as promessas de Deus segurando aquilo que você já deveria ter soltado. Então, objetos, coisas que você está preso e não consegue se libertar, e por esse motivo Deus não coloca coisa nova no seu caminho. Atitudes que você continua tendo, comportamentos que é o reflexo das atitudes, dos pensamentos que você tem, e você precisa se libertar disso. Todos nós, eu falo você, porque eu tenho aprendido bastante com relação a isso, e eu tenho tentado dia após dia crescer em obediência, porque Deus tem nos ensinado bastante com relação a isso, e a carne, infelizmente, ela é muito traiçoeira. A nossa mente e o nosso coração, ele é muito traiçoeiro, e a gente precisa começar a refletir a respeito disso, a respeito de tudo, todas as decisões que nós vamos tomar, todas as atitudes, todos os comportamentos que temos. A gente precisa parar para pensar, será que isso vai de fato honrar a Deus ou não? Pedir o discernimento dele. Esse é o principal. A gente precisa pedir o discernimento de Deus para tudo aquilo que a gente vai fazer, para tudo aquilo que a gente vai decidir, para todas as pessoas que a gente precisa se afastar, se de fato é para continuar andando ou não. Então, quando a gente se separar de pessoas, de objetos, de atitudes e de outras questões, aí sim Deus continua fazendo aquilo que ele prometeu. Enquanto não, só quem perde com isso é a gente. Que a gente fica parado, fica travado e não consegue obter as promessas que Deus já nos fez, certo? E outra, em alguns casos a gente quer dar uma ajudinha a Deus, é como se a gente quisesse dar uma ajudinha a Deus. Deus me mandou fazer determinada coisa, mas eu vou fazer assim que eu acho que vai ser melhor, como se Deus não soubesse o que está fazendo, como se a gente pudesse de alguma forma ajudar a Deus em qualquer que seja a questão, mas na realidade não. Se Deus mandou, a gente precisa só seguir. Assim como ele disse para Abraão, vai e eu vou te mostrar no meio do percurso. Só vai, obedece. E no meio do caminho, se ele precisar de alguém para te ajudar, ele vai colocar no meio do caminho. Se ele precisar de objetos para te ajudar, ele vai te dar no meio do processo. Se ele precisar que você tenha determinadas atitudes, pensamentos e comportamentos, ele vai te mostrar no meio do processo. A ideia é obedecer 100%. É fácil? Não, nunca vai ser, e ele sabe disso. E por esse motivo é que a gente precisa
todos os dias pedir discernimento a Deus no que fazer e como fazer, porque Ele vai nos ajudar. Se não tem o que a gente fazer, fica tranquilo. É Ele quem vai fazer, então só espera. Se chegou a determinado momento da sua vida que não tem mais o que você fazer, não adianta você tentar ajudar a Deus no processo ou tentar fazer aquilo que Ele não te mandou fazer. Por quê? Você vai se dar mal com isso. Só espera, tem paciência, tem fé que Ele vai fazer. E no momento exato, se for você que tiver que fazer, ou se for você que tiver que resolver, independente do que seja, Ele vai te dar a estratégia, Ele vai te mostrar o que fazer. Se Ele não te mostrou, espera. É só esperar e ter fé que vai ser resolvido. Então não desobedeça a ordem que Deus lhe deu. Isso é para todos nós. Em muitos momentos, como eu falei no início, como eu dei o exemplo, você fica chateado com seu filho. Logicamente, porque você deu 3 ordens e ele só cumpriu 2. Mas e você? Está cumprindo todas as ordens que Deus tem te dado? É hora da gente começar a refletir também a respeito disso. Eu trouxe uma passagem aqui que está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, também na mesma versão. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra, as suas ordens, os seus mandamentos? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então, não há nada que façamos que seja mais importante para Deus do que obedecer a sua ordem. E é aquilo que eu falei no início. Se você continuar desobedecendo, Deus vai levantar outra pessoa para cumprir a sua promessa, certo? Aqui em 1 Samuel 15, 22, Samuel está falando para Saul, porque ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, que mandou ele ir destruir determinada cidade, destruir tudo. Mas ele pegou certos bens, bois, e ainda trouxe o rei daquele local. Ele desobedeceu. Então ele achou que fazendo isso, trazendo bois para sacrificar para Deus, seria melhor do que obedecer o que ele tinha ordenado. E por esse motivo, Deus começou a se afastar de Saul. Se você ainda não leu 1 Samuel, leia o capítulo, inclusive o capítulo 15, vai falar justamente sobre isso que eu estou te falando. E como eu havia falado, Saul desobedeceu tanto as ordens de Deus que ele simplesmente levanta outro rei para cumprir as suas promessas, que aí é o Davi. O rei Davi quem vai cumprir as promessas de Deus, porque Saul estava desobedecendo tanto que ele simplesmente tira ele do reinado. Ele se afasta, inclusive, por conta de tantas desobediências. A mesma coisa na nossa vida. Se a gente está no processo, a gente desobedeceu, reflete o mais rápido possível, tenta corrigir a rota e a partir de agora, não desobedece mais. Por quê? Deus vai te mostrar no que você desobedeceu e vai, logicamente, te perdoar. Mas Ele não vai ficar te perdoando o tempo todo. Se você continuar desobedecendo, Ele vai levantar uma outra pessoa para cumprir as promessas que Ele tem, que na realidade foram para a sua vida. Mas se você não entender que no processo você precisa aprender, inclusive, a obedecer, e não só a obedecer, mas a ter fé e a esperar nele, Ele vai levantar outra pessoa para cumprir essas promessas. Isso é óbvio, não tem para onde correr, isso vai acontecer. Assim como aconteceu com o rei Saul, em que ele não obedece em todo o processo, ele de fato desobedece muitas vezes, Deus levanta outra pessoa para cumprir as suas promessas para o povo de Israel. A mesma coisa na nossa vida. Se ele tem promessas que, logicamente, as promessas que Deus tem para mim e para a sua vida vai transbordar, vai abundar na vida de outras pessoas. E é lógico que ele sempre pensa em várias outras pessoas. Tudo aquilo que ele tem para derramar nas nossas vidas sempre vai transbordar na vida de outras pessoas. Independente de ser conhecimento, de ser financeiro, de ser... Independente de qual seja a área, ele vai sempre levantar você para que você transborde na vida de outras pessoas. Se ele não conseguir cumprir as promessas através da sua vida, ele vai cumprir essa promessa de qualquer forma, através da vida de outra pessoa. A escolha é nossa, ser a ferramenta de Deus para cumprir as promessas dele e, através da obediência, gozar de todas as promessas que ele tem para a nossa vida e transbordar na vida de outras pessoas, ou se a gente vai
desobedecer e vai deixar com que ele cumpra as promessas na vida de outras pessoas, levantando outras pessoas como ferramentas para cumprir as promessas que ele tem. É escolha. Tudo na nossa vida é escolha. A gente escolhe obedecer 100% ou desobedecer às ordens de Deus. E, logicamente, que em algum momento a gente vai tropeçar, mas a gente precisa refletir o mais rápido possível. Eu tropecei, perfeito, mas agora eu preciso corrigir a minha rota o mais rápido possível e começar a obedecer 100%, e confiar nele 100% e deixar que ele faça o trabalho quando eu não consigo mais, ou que ele me mostre o que fazer quando sou eu que tenho que fazer. A gente precisa aprender esse processo o mais rápido possível. E todo o processo que vem em nossas vidas é para que a gente cresça, é para que a gente amadureça, é para que a gente tenha ali um entendimento sobre aquilo que Deus quer para a nossa vida. E como é que eu sei tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida? Palavra de Deus. A Bíblia nos diz o que é que a gente precisa fazer, como é que a gente precisa agir, o que é que a gente precisa cumprir com relação às ordens. Está tudo lá, é o nosso manual. Então a gente precisa começar a aprender isso o mais rápido possível. E novamente, nada do que a gente faça vai ser mais importante do que obedecer às ordens de Deus. Isso é um fato e a gente precisa começar a entender isso o mais rápido possível. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele dá um jeitinho de nos colocar na rota novamente para que a gente possa aprender, refletir no que a gente errou, para a partir daí começar a seguir o caminho correto. E essa misericórdia, justamente, se você parar para analisar, no capítulo 13 de Gênesis, é quando acontece ali uma confusão entre os trabalhadores de Abraão e os trabalhadores de Ló. E, logicamente, Deus está envolvido nisso, não aconteceu nada demais, mas foi só um desentendimento para que acontecesse a separação entre Ló e Abraão. Por quê? A promessa só poderia ser cumprida quando Abraão, de fato, estivesse na linha das 3 ordens. Saia da sua terra, da sua parentela, que era Ló, que ainda estava com ele, que era o seu parente, certo? E da casa dos seus pais. E aí acontece uma situação em que Deus separa eles para que a promessa seja cumprida. E eu vou ler Gênesis 13, do 14 ao 18, para você ver como a misericórdia de Deus é espetacular. O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. O mais importante aqui é que o Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. E aí a promessa começa a ser cumprida. Assim somos nós quando nos separamos das pessoas que Deus já havia tirado das nossas vidas, dos objetos que já deveríamos ter largado. Estamos tão apegados a determinadas coisas que não conseguimos largar e por isso Deus não nos dá o novo, não cumpre as suas promessas, as atitudes que temos, os comportamentos que temos, e tudo isso faz com que Deus não consiga cumprir as suas promessas em nossas vidas. Então a gente precisa entender que obedecer é melhor do que qualquer tipo de atitude que nós tenhamos. Porque Deus, ele se agrada mais na obediência. E essa obediência tem que ser 100%. Aí eu te pergunto, será que você está obedecendo a Deus? Será que a tua obediência está sendo total? Será que você realmente está tirando da sua vida todas aquelas coisas, pessoas, questões, atitudes, comportamentos que de fato está impedindo com que Deus cumpra as promessas que ele tem para a sua vida? Essa é a mesma reflexão que eu faço hoje, para que eu possa continuar crescendo e, logicamente, pedindo ajuda a Deus, porque a gente precisa, somos falhos, somos pecadores, erramos muito
E Deus é tão misericordioso que ele cria situações para que a gente possa voltar aos caminhos, voltar a obedecer 100%, voltar a entender o que a gente precisa fazer para continuar nas veredas da justiça, da salvação. E, como sempre, eu sempre faço uma oração para que Deus nos ajude, porque a gente precisa dessa ajuda de Deus, porque sem Ele nós não somos absolutamente nada. Paizão, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor possa nos perdoar por todos os erros que cometemos e por todas as desobediências que fazemos contra o Senhor. Que o Senhor nos dê a força necessária para obedecer 100% às tuas ordens e aos teus mandamentos. Perdoa-nos, Pai, pois somos pecadores, falhos, fracos e precisamos do Senhor todos os dias. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores, a entendermos que obedecer é mais importante do que qualquer sacrifício que façamos. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a sermos aquelas pessoas que fomos criados para ser. Em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito. E se você tem aprendido com esse canal, deixa aí nos comentários aquilo que você tem aprendido. E não esquece de compartilhar conosco aquilo que você tem aprendido com Deus, aquilo que Deus tem te revelado. Deixa nos comentários, porque é assim que nós crescemos, é aprendendo uns com os outros. Para mim é sempre um prazer falar da palavra de Deus e de tudo aquilo que eu tenho aprendido. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo às 10 horas.